Aleluia, Deus abençoe. Boa noite, amados irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez, no posto do nosso dever, lutando, tentando fazer o melhor que podemos para o nosso Deus nessa noite. Sabemos que cheios de restrições, limitações, mas nós não podemos parar, temos que nos adaptar, nos reinventar, nos adequar a essa nova realidade que não sabemos até onde, até quando isso irá durar. Mas nós sabemos que Deus sempre cuida dos seus, nunca deixou, nunca desabandonou, nunca desamparou um filho seu. Então, de todos os modos, Deus segue cuidando de cada um de nós e vai provendo um meio para nós cumprirmos a palavra de Deus. Eu sei que nós gostaríamos de estarmos tomando a ceia, toda a igreja junta. É realmente uma celebração, quando todo o corpo está ali junto, se alegrando, revendo uns aos outros. Praticamente em dias normais a igreja se ajunta quase toda na ocasião de ceia. E mesmo assim sempre fica faltando alguém. Mas agora vamos acostumar por um tempo, talvez 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sabemos, com esses cultos, onde vamos celebrar para pequenos grupos. Vai ter dia que 5 em 5, 10 em 10, 15 em 15. Se houver necessidade, a gente diminui. Se houver necessidade, a gente aumenta um pouquinho. Mas sempre com vigilância, não faltando a prudência, porque o cristão tem que cumprir o seu dever de cidadão, dever cívico também. Nós não podemos sermos duros, insensíveis e até mesmo fanáticos. Às vezes, muitas pessoas confundem a fé com o fanatismo. Não, isso é incredulidade, essas coisas não pegam em crente. Eu acho que é muita ignorância você pensar assim, porque Eclesiastes 9 diz que o que sucede ao ímpio sucede ao justo. Nós estamos debaixo do mesmo sol, a mesma lua, a mesma terra, bebemos da mesma água, comemos a mesma comida. E a Bíblia diz que por causa daquele que a sujeitou, toda a terra ficou presa, encerrada debaixo do pecado. E as consequências do pecado ter entrado no mundo são essas: pestes, doenças, aflições. E o homem nascido de mulher, mesmo nascido de novo, e estando debaixo do sangue, se ele não for zeloso, vigilante, isso pode atingi-lo. Isso é óbvio. Eu ouvi uma pessoa dizer que aquele que tem o sinal jamais pegará isso. Eu acho que ele está totalmente enganado. Uma pessoa que tem o sinal, tem o Espírito Santo, pode ocorrer dele ficar gripado, pode ocorrer dele pegar uma pneumonia, pode ocorrer de morrer de um câncer, pode ocorrer de morrer de um desastre automobilístico. Quantos crentes já morreram com chagas, enfermidade, infinitamente piores do que o coronavírus? Eu acho que o cristão tem que ter um pouquinho de maturidade também. Não é porque você tem o Espírito Santo e está debaixo do sangue que você está imune a tudo. Praga nenhuma chegará à minha tenda, Salmo 91. Essas coisas ruins não me pegam. E aí sai nas encruzilhadas, chutando prato de despacho, quebrando garrafa de cachaça e pisando no terreiro do inimigo, porque praga nenhuma chegará à sua tenda. Olha, não é bom brincar com o diabo. Nós temos que sermos vigilantes e não subestimarmos o inimigo. Muitos lutadores derrotados, arrebentados, quase que nocauteados,
ainda conseguiram levantar e vencer a luta. Então você tem que vigiar. O diabo realmente é um inimigo, um adversário nocauteado, ferido, machucado. Mas diz que o animal ferido e machucado fica mais perigoso. Então o cristão deve vigiar. O alvo do diabo é o cristão. Se ele puder pegar um cristão e moê-lo em pedaços, ele fará isso. Então eu acredito que toda vigilância ainda é pouca, né? Em todos os sentidos, espirituais e também no sentido natural. Nós vamos tomar a comunhão, marido e mulher convivem juntos, então lavam os pés uns dos outros, é a mesma família. E irmãos que convivem juntos dentro da mesma casa, lavam os pés uns dos outros, porque já convivem juntos e isso não ofereceria nenhum risco. Vamos ficar em pé e vamos abrir a Bíblia em 2ª carta de São Pedro, capítulo 1. Vai o nosso boa noite aos nossos irmãos que estão em conexão conosco pela internet, acompanhando o nosso culto. Desejamos que todos tenham um bom momento na presença de Deus. Quarta-feira tivemos um grupo aqui tomando a ceia, anciãos no lar. Hoje temos mais um pequeno grupo, logo após a ceia, mais alguns anciãos estarão tomando nos seus lares. E assim, pouco a pouco, vamos girando. Logo estaremos também em Paraíso, estamos pensando como faremos, mas não ficarão nenhum dos nossos sem assistência. E eu acredito que o crente, quando vai ficando muito tempo sem praticar essas coisas que para ele é sagrada, eu acredito que o coração dele vai ficando incomodado, ele começa a sentir falta. Faz parte da nossa vida. 2ª Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 5. Diz assim: E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor, a pedra de coroa, né? O amor ágape. 8. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, olha o prejuízo de não ter isso, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Então, olha que coisa séria. Quem não tem a estatura, não está crescendo na estatura do varão perfeito, a Bíblia diz, é cego. E o duro é isso, ó, nada vendo ao longe. O que significa nada vendo ao longe? Crente sem visão espiritual. Havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor Jesus, é tão bom ler a Bíblia, é tão bom estar na igreja, é tão glorioso, Pai, poder participar do partir do pão, do vinho, da comunhão. Obrigado, Senhor, por nós ainda nos importarmos com isto. O ruim, o desastroso seria nem se incomodar,
mas nós estamos querendo cumprir esse dever cristão. Teu profeta nos ensinou que isso é dever de um cristão, então nos ajuda a cumprir isto, Pai. Nós somos eternamente dependentes do Senhor, carecemos dessas bênçãos, que é o cumprir a Tua palavra. O Senhor mesmo disse: bem-aventurados sois, se as fizerdes, se praticardes. Aqui estamos nós, algumas famílias, para praticar a ceia do Senhor, e isso trará bem-aventurança, Senhor, trará cura, fortalecimento, conforto, consolação para o nosso coração, Pai. Há uma bênção que por si própria já acompanha o cumprimento da Tua palavra. Portanto, ajuda-nos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, a sairmos daqui abençoados, confortados, revigorados pelo Teu Espírito Santo. Também os meus irmãos na internet, estenda as mesmas bênçãos sobre eles, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar. Interessante essa expressão do apóstolo Pedro, quando ele disse: aquele em quem não há, aquele que não tem, aquele que é vazio destas coisas, é cego. E aí ele disse: nada vendo ao longe. Quando ele diz é cego, depois ele afirma isso, nada vendo ao longe, quer dizer que é parcialmente cego. Ele não consegue ver muito longe, porque não se ocupou em crescer nesta estatura do varão perfeito, nessa natureza do Cordeiro. Então Pedro disse que não vê longe. Só que isso vai agravando se não for tratado. A visão é assim: se não for tratada, se não for ao oftalmologista, se não fizer alguns exames, se não sujeitar alguns medicamentos, colírios, se não sujeitar a intervenção cirúrgica, o uso de óculos, cada dia vai agravando mais quando aquele que tem a doença não trata. A tendência de quem não trata é piorar. E Pedro está dizendo que este não vê longe. Agora, quando diz que ele não vê longe, a gente logo lembra da águia, porque o irmão Brana disse, a ciência, a natureza, nos mostra que de todos os animais que existem, a águia é aquela que mais enxerga distante. Quer dizer que pode até que seja uma águia, mas é uma águia que já está com escama nos olhos e não pode enxergar longe. Esse cristão que não se preocupa em adquirir, em crescer dentro da estatura do varão perfeito para poder ter uma visão de alcance longa. Você sabe o que é uma visão de alcance longa? Espiritualmente falando, é um cristão que ele não enxerga só aqui, ele está vendo mais adiante. Eu lembro que quando éramos crianças, nós não éramos cristãos, então víamos tudo que é coisa, e tinha um desenho que passava na televisão, eu lembrei disso, me parece que chamava Thundercats, algo bem semelhante a isso. E naquele desenho eles tinham alguém que lembra disso, irmão? Será que tem alguém que lembra? Não, né? Ah, Madriana, a senhora é antiga, né, Madriana? Madriana, a senhora já assistiu esse desenho? E eu sou novo para a sua época, mas eu vi. E eu lembro que ali tinha um herói, que ele tinha uma espada, Renato, e nessa espada tinha um olho. Esse olho fazia aquele super-herói ver além.
ele conseguia ver que o inimigo estava chegando. Então, o inimigo nunca pegava ele de surpresa, porque ele tinha uma espada que tinha um olho que fazia ele ver além. E aí ele podia se precaver, ele podia fazer emboscada para os inimigos, ele podia sair a atacar os inimigos sempre bem preparado, sabia quais eram as armas deles, quantos estavam ali, porque ele tinha uma espada que tinha um olho que tudo via, um olho que fazia ele enxergar no além. Aí eu fiquei pensando comigo, é exatamente esse cristão que está crescendo na estatura de um varão perfeito. O cristão que está crescendo na estatura de um varão perfeito, ele tem uma espada. Essa espada mencionada por Paulo aos Efésios 6, essa espada que ele diz que o cristão empunha ela, a espada do Espírito, para lutar, para batalhar. Essa espada que Apocalipse 9 diz que Cristo, quando vier, traz ela em sua boca e com ela ele destruirá definitivamente o seu inimigo. Os exércitos que farão guerra contra ele serão destruídos apenas pela aquela aguda espada de 2 gumes que sai da sua boca. Então, o cristão que está crescendo na estatura de um varão perfeito, ele tem essa espada que lhe permite ver o além. Essa espada que lhe permite ver quando o inimigo está se aproximando, lhe permite ver as ciladas que o diabo coloca no caminho, porque o diabo, ele é perito em armar ciladas, criar situações. E o cristão cairá em cada uma delas se ele não tem essa intimidade com essa espada, que na verdade é o olho que pode ver, é o olho que pode enxergar que o inimigo está vindo. Então o cristão precisa de ter essa espada que Paulo disse aqui também aos Hebreus 4:12, espada que penetra até a divisa da alma, do espírito, das juntas, das medulas, como diz aqui o próprio apóstolo São Paulo, que espada que discerne os pensamentos e intenções dos corações. Quer dizer, não é aquela espada mística de um super-herói japonês ou chinês que faz ele ver os inimigos vindo e ele pode salvar alguém ou se precaver contra o ataque do inimigo. Não, eu estou falando de uma espada real que dá esse discernimento e essa visão espiritual. Nós estamos falando de uma espada que o próprio irmão Brana, quando orava no Quênio, lá no Sabino, aquela espada do rei desceu na mão dele e caiu perfeitamente a sua guarnição nas mãos do profeta. Ele empunhou aquela espada. E o profeta disse que a igreja noiva, ela também teria essa espada que é a palavra, e o profeta disse que a igreja irá se relacionar com a palavra de tal maneira que ela vai se tornar a palavra, ela vai manifestar, ela vai encarnar a palavra. Por quê? Porque ela está se relacionando com essa palavra que, na verdade, nos capacita para ver além. Por isso que o cristão de visão curta tem alguma coisa errada com a sua experiência espiritual. O cristão tem que ter uma visão, como diz aqui, de alcance, uma visão mais distante, até porque essa é a era da águia. A era da águia é a era da visão. Essa é a era do olho, como disse o irmão Brana. O profeta disse, os pentecostais, os vários dedos diferentes já vieram. Wesley, ele disse, também já veio. Lutero já veio, partes do corpo já veio. Mas o profeta disse, agora é a era dos olhos, é a era da visão de longo alcance, que se nós cristãos não tivermos visão espiritual, olha, temos que dobrar o nosso joelho e pedir a Deus para nos atender na sua clínica,
para fazermos o tratamento, porque eu disse, se não fizermos o tratamento, a coisa tende o quê? Tende a ir piorando cada dia mais. Por isso que é inadmissível, irmão, você ter uma Bíblia, você ter a mensagem como você tem, você e eu sermos chamados para a mensagem e não termos visão para as mínimas coisas. Às vezes você percebe cristãos, e vamos falar cada um, essa é a noite de examine-se, pois o homem a si mesmo. Fale de você, eu falo de mim. Às vezes você vê, você se encontra, nós nos encontramos tropeçando em pequeníssimas coisas. Às vezes nós tropeçamos naquilo que não estamos vendo. Se você vê o degrau, você não tropeça no degrau. Se você vê a pedra, você não vai fazer questão de tropeçar nela, porque você sabe que arranca a tampa do dedo, você sabe que dói. Então você tropeça no que você não está vendo. Agora, se você não está vendo, é porque está muito distraído, é porque pode estar enquadrado nesse 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, aqui, onde a Bíblia mesmo disse, é cego, nada vendo ao longe. Pode ser que você e eu estejamos enquadrados dentro disso aqui, e saímos tropeçando e tropeçando em cima de coisinhas. A hora que estamos vivendo, tempo de arrebatamento, chegou uma mensagem nova, quem não pegou, leve, o selo do anticristo. Você vê o irmão Brana falando sobre a conduta das mulheres, as vaidades femininas, a maneira de se vestir. Quando você vê pessoas não despertando nem para esses rudimentos e tropeçando nisto, que são coisas pequeniníssimas, olha, não tem como não lembrar do que disse Pedro, nada vendo ao longe, é cego, porque ataviar-se tão mal e não perceber. Você vê que pessoas, às vezes, agem de maneira errada com, às vezes, até inocência, veste mal até com inocência, fala mal até com inocência, não percebe. Se não percebe é porque não está vendo, se não está vendo é porque não está crescendo nessa estatura do varão perfeito, que é aquilo que vai melhorando a nossa visão espiritual, que vai melhorando a nossa visão, a nossa percepção do que é certo, do que é errado. Se há uma unção que há nessa mensagem, irmão, é unção para ver. É inadmissível não ver. Se você tomar Apocalipse capítulo 5, versículo 6, a Bíblia diz, olhei e eis que vi um cordeiro ensanguentado, como havendo sido morto. Aí diz assim, ó, e ele tinha 7 chifres, que o irmão Brana disse, e João disse, que são as 7 igrejas da Ásia, as 7 eras da igreja, de Éfeso a Laodiceia. Mas ali diz assim, ó, e também tinha 7 olhos. Olhos é para quê? É para você ver. Então, você tem de Paulo até o William Brana 7 mensageiros enviados às 7 eras da igreja, representados, tipificados em olhos. Para quê? Para poder ver, para poder enxergar. Aí você viver displicentemente uma vida cristã tão distraída, tão sem visão de arrebatamento, tão sem visão do que agrada e o que não agrada o Espírito Santo, é inaceitável. É viver como aquele servo de Eliseu, cego, andando com um profeta, mas cego. É possível isso? É muito possível, porque aconteceu isso na Bíblia. Tinha gente andando com um profeta nos dias de Moisés, mas cego, não viam. Houve pessoas andando com Eliseu, lá está Eliseu agora, e cercado pelo exército dos sírios, e Geazi começou a tremer e apavorar, por quê? Porque não tinha visão espiritual. Não é esse o quadro de um crente? Um crente que não tem visão espiritual, irmão,
ele treme, se abala, se acovarda, desespera diante das situações mínimas que o diabo colocar no caminho dele. Por quê? Porque falta-lhe visão espiritual, como faltou, se não me falha a memória, Geazi, que estava junto com Eliseu. Quando ele olhou e viu o exército, a primeira coisa que ele falou foi: olha os inimigos, estamos rodeados, estamos sem saídas. Irmão, deixa eu falar para você uma coisa. Qual é o filho de Deus que anda com Deus que fica sem saída? Não existe isso. Se você anda com Deus, é amigo de Deus, você pode estar rodeado de inimigos. Há sempre uma saída para você, porque você está com Deus. Não há tal coisa como cheguei no fim do túnel e não há saída. Quando fechar e não houver saída por todos os lados, sabe o que o irmão Branham disse? Ainda assim haverá uma saída para cima. Quando não der para ir para trás, para frente, para os lados, saiba que Deus abrirá um portal, uma janela para você sair para cima. Mas Eliseu estava sem visão. Não somos nós, quando estamos sem visão, assim também? Senhor, estamos rodeados aqui pelo exército inimigo. Estão todos aqui à nossa volta. E agora, o que nós vamos fazer? Enquanto ele estava desesperado, Eliseu estava ali tranquilo. Por quê? Porque ele agora tinha a visão de Elias. Nós temos que ter a visão de Elias. E quando ele, cheio da visão de Elias, ouviu o temor de Geazi, totalmente sem visão. Puxa vida, ser cristão assim deve ser triste demais. Totalmente sem visão quando o problema bate. Totalmente sem visão quando a enfermidade bate. Totalmente sem visão quando as tentações rodeiam. Totalmente sem visão quando as fraquezas lhe envolvem. Totalmente sem visão quando as crises parecem ser maiores do que a nossa vida, maiores do que a nossa fé. Deve ser horrível ser um crente dessa maneira, viver sempre na incerteza, na desconfiança. Mas Eliseu, irmão, fez aquela oração que talvez muitos de nós precisaríamos de fazer. Eliseu disse: Senhor, abra os olhos dele para que ele possa ver que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E quando Deus abriu os olhos dele, o que ele viu? Viu aqueles cavalos de fogos ali, viu aquele grande, glorioso exército celestial. Irmão, se Deus abrisse os nossos olhos, é necessário ter visão espiritual. Para quê? Para enxergar um pouquinho mais longe. Porque senão vamos viver uma vida cristã. Isso aqui é 2 Reis, capítulo de número 6. Vamos viver uma vida cristã tão pobre, tão mesquinha, tão rasa, simplesmente por falta de visão. Um homem sem falta de visão, um empreendedor com falta de visão. Imagina um empreendedor, imagina um homem, imagina um cristão que falta-lhe visão. Como ele vai padecer? Vai deixar de colocar as mãos em tantas coisas que poderia, vai deixar de receber tantas coisas que já deveria ter recebido, simplesmente por não ter visão, por não enxergar um pouquinho mais além. E Deus, irmãos, Ele não gosta disso. O irmão Branham disse: o cego de verdade é aquele que não tem visão espiritual. Este é o verdadeiro cego. Não é aquele que perdeu a sua visão natural, mas é aquele que perdeu a sua visão espiritual, está cheia de catarata, está sofrendo com glaucoma nas vistas, tendo derrame nos olhos. Este é o verdadeiro cego que a Bíblia diz, em Apocalipse 3, verso 18, vem aqui, unja os teus olhos com colírio santo, para que ele possa desintegrar, possa remover essas escamas espirituais, e você ser mais visionário, você enxergar um pouquinho mais longe,
Você ter menos medo, ter mais segurança, andar menos ansioso, saber que não é um conto de carochinha. Quando Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, tenha visão espiritual, respeite e saiba que há um anjo que está à tua volta, guardando o teu caminho, e disse a Bíblia, para que não tropeces. Mas é necessário ter visão. Quem somos nós? Como está a nossa visão espiritual neste tempo de trevas e cegueiras da era de Laodiceia? Nesse tempo de caos, de bagunça, como lá em Gênesis 1, tudo estava em trevas, tudo um verdadeiro caos. Como está a nossa visão espiritual? É uma visão curta? É uma visão de longo alcance? É uma visão de Eliseu ou de Geazi? Eliseu via Deus em seu favor. Geazi só via o problema diante dos seus olhos. Como é a nossa visão espiritual? É uma visão de Davi ou é uma visão de Israel? A visão de Israel é, há um gigante entre nós, um incircunciso, que há 40 dias desafia o exército de Deus, e este não há um valente soldado entre nós que pode contra ele, ninguém pode vencê-lo. Esta era a visão turva, a visão glaucoma, a visão catarata, a visão limitada, mas havia um ali. Qual é a sua visão? Isso é 1 Samuel, capítulo 17, verso 45. Qual é a sua visão? Irmão, Davi viu o mesmo gigante que Saul viu. Só que Saul tremeu e Davi não. Israel viu o mesmo gigante e ouviu as mesmas palavras de maldição que Davi viu e ouviu. Mas Israel agiu tremendo de medo, com incredulidade, que afrontou a Deus. E Davi teve outro tipo de reação. É assim, irmãos. Reações diferentes, elas variarão de acordo com o tipo de visão espiritual de cada pessoa. Reagirão diferente diante do mesmo quadro, o mesmo problema, a mesma crise. E eles agiram e tremeram. Já Davi viu naquele problema, sabe o que, irmão? Uma possibilidade de glorificar a Deus. Quando Davi olhou para o problema, olhou para o desafio, olhou para o obstáculo, ele disse, é agora que o nome do Senhor Jeová será glorificado em toda a terra. Ele viu diferente, homem visionário, crente de visão espiritual, crente que sabia que o problema era grande, maior do que ele mesmo, mas o problema não era maior do que o Deus que ele serve. Irmão, o problema, as lutas, as aflições, as fraquezas não são maiores do que o Deus que nós servimos e o sacrifício que foi oferecido por nós. Mas às vezes falta o quê? Falta essa visão. Como estava lá na fronteira de Cádiz Barneia, 10 espias. Lá estão os espias. 12 espias melhor. Moisés dá a eles 40 dias de trabalho. Espiem a terra por 40 dias e traga a resposta. Lá vem 10 pessimistas, 10 fracassados, 10 com visão ofuscada, 10 com catarata espiritual nos olhos, nada vendo ao longe, 10 que chegaram dizendo, nós somos gafanhotos perto dos gigantes, vão nos pisar e nos esmagar no chão. Ali estavam 10 com visão totalmente deturpada, mas haviam 2 que enxergavam longe. Haviam 2 que disse, se Deus prometeu, é porque Deus pode. Há um dano muito grande em não enxergar longe, irmão. Todos aqueles que não tiveram visão espiritual, que saíram do Egito, sabe o que aconteceu? Pereceram no deserto. Porque lhes faltou o quê? Visão espiritual, de que se Deus prometeu, não importa quantas armas tenhamos a menos, não importa quanta força tenhamos aparentemente a menos, não importa quanta habilidade tenhamos a menos, se Deus prometeu, irmão, assunto encerrado, descansa. Deus não faz a sua palavra voltar vazia para Ele. Quando Deus semeia a semente que Deus semeou, ela vai prosperar.
A palavra que Deus enviou, ela vai se cumprir. Por isso, nessa noite, tenha uma ceia abençoada, uma ceia com coração tranquilo, irmão. A Bíblia diz, se andarmos na luz como Ele na luz está. Ei, você tem confiança que está andando na luz do entardecer? Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica e lava de todas as nossas iniquidades. Confia nisso, a palavra que Deus plantou e semeou foi essa. Você nessa noite está limpo perante os olhos de Deus para poder tomar a sua ceia. Agora, se você não tem visão, o diabo te escraviza, te algema, te amordaça, te lança dentro de um calabouço que fica difícil de você escalar e sair para fora. Por isso, tenhamos visão espiritual. Porque a falta de visão espiritual nos faz perder coisas, nos faz vender a nossa primogenitura. Abra a Bíblia aí, Gênesis capítulo de número 25, para você ver, 25 e 27 me parece. Você vai ver aqui, ó, a falta de visão que teve Esaú. Falta de visão. Quantos problemas ela gera? Gênesis capítulo de número 25 é o que nós vamos ver aqui. Esaú não tinha o quê? Visão de alcance. Esaú não tinha uma visão de águia, não enxergava ao longe. E quando não temos, isso custa muita coisa. Mulher sem visão dentro de casa, isto pode custar o teu casamento. Homem sem visão dentro de casa, isto pode custar o teu casamento, pode custar os teus filhos. Um funcionário sem visão, isto pode custar o emprego. Um patrão sem visão, isto pode custar o progresso daquela empresa. Falta de visão. Cristão sem visão, isto pode custar o seu arrebatamento. Falta de visão espiritual. Esaú não tinha nenhuma. Gênesis, capítulo de número 25, você vai ver uma coisa interessante aqui, ó. Irmão, olha aqui, ó. Duas, aqui, ó. A falta, preste atenção, ó. A falta de visão espiritual de Esaú na sua juventude. Você sabe que na juventude é quando fazemos as melhores ou as piores escolhas da nossa vida? E o profeta disse, nós teremos que dar conta, responder pelas escolhas que nós fazemos. Esaú na sua juventude, como que faltou visão espiritual? Às vezes muitos jovens deixam-lhes faltar isso, visão na juventude. Visão para entregar a vida para Deus, visão para consagrar, visão para aplicar mais, visão para poupar, visão para economizar, visão para não ignorar que haverá um amanhã, porque muitos de nós vivemos assim, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não tem visão que pode não vir, mas pode vir um amanhã e um depois da manhã ainda. Às vezes é a falta de visão que marca, e Esaú na juventude, irmão, ó, não tinha visão nenhuma para as coisas espirituais. Olha aqui, Gênesis, capítulo de número 25, isso mesmo, 25, versículo 24, diz assim, ó, e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, Gênesis 25, 24, e saiu o primeiro ruivo, e saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda, peludo, Esaú, por isso chamaram o seu nome Esaú, e depois saiu o seu irmão agarrado, sua mão ao seu calcanhar, a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito em caça, varão do campo, tinha muita habilidade. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó, a preferência familiar dentro de casa. O pai gostava mais de um, a mãe gostava mais do outro. Agora versículo 29. E Jacó cozera um guisado,
E veio Esaú do campo e estava ele cansado. Aqui começa a falta de visão. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Gente, quando estamos com fome, cansado, tem que tomar cuidado. Às vezes, na pressão, na necessidade, a gente toma decisões erradas. Tem que ser mais frio, às vezes, pensar mais, vigiar mais. Mas olha a falta de visão. Estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. O que eu disse que faltou visão? 32, ó. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá agora, ou logo, a primogenitura? Olha a falta de visão. Sabe o que Esaú falou? Agora, estou pensando agora. Agora eu tenho que encher a minha barriga. Agora eu tenho que comer. Primogenitura só vai valer quando meu pai morrer. Quando ele morrer, estou sobre os meus irmãos. Quando ele morrer, estou sobre todas as terras. Não sei se ele vive mais 50, mais 100, mais 200 anos. Eu tenho que pensar no hoje, no agora. A falta de visão faz as pessoas pensar apenas no hoje, no agora. Por isso que eu disse, Esaú sem visão fez o pior negócio da vida dele, pensando em resolver um probleminha, pensando em resolver uma aflição, pensando em suprir uma necessidade de momento. Você tem que tomar cuidado. Se os meios que você está usando para resolver uma necessidade de momento não vai comprometer o futuro. Estou falando de ter visão. Está vendo? Para que me serviria a primogenitura agora? Versículo 32. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Vendeu e vendeu barato, porque não tinha visão. Não tinha preço que pagaria a primogenitura, mas ainda vendeu barato. Vendeu por um prato de comida gostosa. Crente sem visão vende a herança, vende o arrebatamento, vende o companheirismo com Deus, vende essa graça de andar com Deus por um pratinho de coisa momentaneamente gostosa. Um pratinho de coisa que na hora tem um cheiro que desperta o apetite, mas falta visão. Vai pelo sentido da carne, como disse o irmão Brana, vai pelo olfato, vai pelo paladar. Verso 34 diz aqui, ó: e Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a primogenitura, sem visão nenhuma. E os anos passaram, irmão, e logo ele esqueceu que vendeu a primogenitura. Quem tem falta de visão, quando vê o problema bater a porta, parece que esquece que em algum lugar vendeu a primogenitura. Vira aí ao 27, para você ver que coisa interessante. Capítulo 27, agora já passou alguns anos, agora Isaac está mais velho, agora os olhos já escureceram, agora ele já está cego. E quando a gente fica cego, o problema vem, a trapaça vem, o engano vem, o ódio em família vem, porque tudo isso entrou na casa de Isaac, porque Isaac perdeu os olhos. Se não perdesse as vistas, talvez teria evitado tanta coisa. Uma aplicação para o cotidiano, uma vida natural. Versículo 33, olha aqui para você ver. 30, vamos começar no 30 de Gênesis, capítulo de número 27. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar a Jacó, agora a trapaça já havia acontecido. Apenas Jacó acabava de sair da face de Isaac, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça.
E fez também ele um guisado saboroso e trouxe a seu pai. E disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo, antes que tu viesses, e abençoei-o, também será bendito. Espera aí, Esaú, tu desprezastes lá na tua mocidade a primogenitura, e a vendestes a Jacó, o teu irmão, e agora tu viestes atrás da primogenitura? Olha, ele não teve visão, vendeu a primogenitura e depois resolveu vir correr atrás, mas veio tarde demais. Cuidado, cuidemos da nossa vida cristã para não vendermos alguns valores, alguns princípios, vendermos a nossa primogenitura e depois, quando acordarmos que é tempo, que é hora, não dar mais tempo de alcançá-la. Olha aqui para você ver, ó, versículo de número 34. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Irmão, gritou, né? Que grande brado a Bíblia diz que ele deu, mas o grito dele não houve resposta mais. Para quem não tem visão, hoje, um dia irá gritar, mas será como o grito de Esaú, não mais haverá mais resposta. Versículo 35, e ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Não é que ele veio com sutileza, é que ele não esqueceu que um dia Esaú vendeu a bênção para ele. Ele simplesmente arrumou um jeito com a mãe dele de levar aquilo a sério e ir lá reivindicar aquilo que ele comprou barato. O preço acordado não entra em discussão. Foi combinado um prato de lentilha? Foi. Vendeu por um prato de lentilha? Não importa se arrependeu, vendeu. Olha, depois que você vendeu e quem comprou pagou, você deve pensar muito antes de querer reivindicar aquilo de volta. Esaú tentou reivindicar de volta. Verso 36. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que me tomou a minha bênção. E disse mais: não reservastes, pois, para mim bênção alguma? Olha o que Esaú disse, ó, 2 vezes Jacó me enganou. Ele chegou com fome, ele pediu da comida de Jacó, Jacó usou da esperteza dizendo: me vem, eu não vou dar, eu vou vender. Quer comprar? Quanto que é? É a primogenitura. Queres me vender a primogenitura? Eu te dou o prato de lentilha. Ele disse: está feito. Mas depois de alguns anos, Esaú chegou à conclusão que Jacó o enganou. Ele disse aqui, ó, 2 vezes me enganou. Lá quando eu tive fome, estava cansado, a ponto de morrer. E aqui agora veio e se fez de Esaú e tornou-me enganar. 2 vezes me enganou. Versículo de número 37. Então respondeu Isaque e disse a Esaú: eis que tenho posto por senhor sobre ti, e todos os teus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens só uma bênção, meu pai. Olha a insistência. Agora quer bênção, agora quer primogenitura, agora está insistindo, agora está orando, mas desprezou. Cuidado, você não pode desprezar. Você pode desprezar algo hoje, que um dia você pode ficar como Esaú, insistir, bater, gritar, chorar, e não ter resposta. 38. E disse Esaú a seu pai: tens só uma bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou.
sem visão, vendeu o que não podia vender, desprezou o que não podia desprezar, agora foi chorar, foi gritar, foi andar atrás da primogenitura, mas agora já era tarde. Versículo 41 diz assim, ó: e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai tinha abençoado. E Esaú disse no coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Quer dizer, desvalorizou a primogenitura, não orou quando precisava, não valorizou quando precisava, não dedicou quando precisava. Depois, quando viu o outro que valorizou e lutou para obter, chegar àquela posição de exercer a primogenitura, ele ainda ficou revoltado com quem recebeu. Esse sentimento que às vezes as pessoas adquirem de se revoltar quando ver o outro, se revoltar quando vê a bênção repousar sobre o outro, a resposta repousar sobre o outro, isso não é um bom sentimento. Esaú fez tudo errado e depois ainda ficou revoltado em ver Jacó ser abençoado. Foi negligente, dormiu mais do que deveria, custou acordar, parecendo Mateus capítulo de número 25, as 10 virgens. Exemplo de Esaú, exemplo de Jacó. As virgens nécias, irmão, quando elas despertou que precisava de azeite para a caminhada, não dava mais tempo. Aí não adianta berrar, não adianta chorar, nem aos berros e prantos e gritos e desespero Esaú conseguiu reconquistar a primogenitura. Chegará um momento que nem aos berros, nem aos gritos, nem aos prantos haverá como conquistar. Hoje é dia, irmão. Agora é que é hora de você reconquistar. É hora de você alcançar. Por isso que muitos, eu disse, pela falta de visão, Esaú, pela falta de visão, ficou sem a primogenitura. Não a valorizou, trocou por um prato de lentilha. Os 10 espias e a multidão do deserto, pela falta de visão da capacidade de Deus cumprir a sua palavra, ficou sem desfrutar, sem entrar, sem a sua porção dentro da terra de Canaã, porque faltou-lhes visão. E a mesma coisa a Israel, pela falta de visão nos dias do rei Saul, em ver quão poderoso era Deus, de quantos e quantos gigantes Deus, obstáculos, barreiras, Deus já os havia livrado. Pela falta de visão deles, Israel carregou essa vergonha de ter batido o joelho diante de um gigante e um menino que confiou em Deus, elevou o nome de Deus para poder ser glorificado. Sansão, pela falta de visão, fez o nome de Deus ser blasfemado no templo de Dagom. Irmãos, como está a nossa visão espiritual? Se não está boa, aconselho-te, pois, que unja os teus olhos nessa noite com colírio para que vejas. Tenha discernimento. Um pai que tem visão pode salvar o seu filho. Uma mulher, Provérbios 31, virtuosa e sábia que tem visão, pode ser a coluna daquele casamento e salvar o seu lar, o seu casamento, a sua família. Um crente que tem visão poderá salvar o seu arrebatamento, mas é necessário ter visão. Mas o que farei para ter visão, pastor? A Bíblia disse, aplique a estas coisas. Ao quê? Ao acrescentar a sua fé a virtude. Não a visão. Se você não crescer na estatura do varão perfeito, não a visão ao longe, distante, que não te permita vender a primogenitura, que não te faça duvidar na hora de entrar em Canaã, que não te faça temer quando vê a fornalha acesa, não há visão que não faça temer e desacreditar quando o leão está com a boca aberta, não há visão que te faça mergulhar nas águas lamacentas do rio Jordão, se
você não crescer nessa estatura do varão perfeito. Pedro foi muito claro em sua segunda carta, capítulo 1, versículo de número 7. Ele diz: se em vós abundardes estas coisas, ou se em vós não houverdes essas coisas, andareis cegos, nada vendo ao longe. Mas se houver essas coisas, não andareis ociosos, tereis visões muito bem definidas. Minha oração nessa noite é: Senhor, abra os nossos olhos para que possamos enxergar melhor. Senhor, abra os nossos olhos para não vivermos como ali em Lucas 24, os 2 discípulos no caminho de Emaús, mesmo andando com o mestre. Ei, Geazi, mesmo andando com Eliseu, não viu os anjos. Ei, 10 espias, mesmo saindo do Egito, mesmo vendo os milagres, mesmo vendo a nuvem, mesmo vendo a coluna de fogo, isto ainda não abriu os seus olhos. Perderam a herança, não entraram na terra. Ei, Cleófas e seu amigo, indo rumo à aldeia de Emaús, não conseguiram ver o quê? Ver que era o Messias, que havia ido à cruz, ver que não havia motivo para voltar atrás, triste, cabisbaixo, como estavam voltando atrás. Visão turva faz voltar atrás, faz ficar triste, angustiado, visão turva. Assim estavam eles, e quando Jesus andou com eles, irmãos, estavam tão cegos, mas tão cegos, que nem a Jesus eles reconheceram. Se Jesus não desse a conhecer no partir do pão, eles não perceberiam. E olha que Jesus pregou para eles, e foi muito tempo, e Jesus viajou um dia inteiro pregando com eles, pregando a eles. Não reconheceram a sua voz, não reconheceram a sua fisionomia, não reconheceram a junção das escrituras que ele sempre fazia e estava fazendo de novo para eles. Não perceberam que aquele era o jeito de Jesus pregar, o dia inteiro com Jesus, e não reconheceram a visão embaçada. Que Deus não nos deixe estarmos com a nossa visão espiritual embaçada desse jeito, para não percebermos quem está conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você não der conta de orar, não der conta de jejuar, não der conta de fazer melhor, não der conta de ser o que você quer ser, de chegar aonde você quer chegar, tenha pelo menos essa visão de: Senhor, eu confio nas tuas promessas, tu dissestes, eis que estou convosco todos os dias, e eu creio que tu estás comigo, Senhor. Creio na tua presença, creio no teu amparo, creio na tua misericórdia, creio no teu sacrifício, creio que a tua palavra é poderosíssima para me livrar, para me encorajar, para me santificar. Creio nisto, Pai. Creio que esta palavra não são meras letras, mas é espírito e vida para transformar o interior da minha alma. Creio que ela é alimento sólido para a minha vida. Vamos ficar em pé, irmãos. Que Deus abra os nossos olhos e nos desperte, como diz a Bíblia em 2 Tessalonicenses ou 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos a 1 aos Coríntios capítulo 11. A Bíblia diz que temos que despertar do sono. As 10 virgens dormiram. Que Deus tenha misericórdia de nós e não nos deixa dormir nessa hora. E dormiram quando o noivo estava a caminho. Irmão, imagina a noiva dormir na hora do casamento. Meu Deus, que vergonha. A noiva dormir na hora do casamento. Isso mostra a atração que ela tem para o noivo que está sentado ali. Dormir na hora da marcha nupcial, isso mostra a expectativa que ela está vivendo para casar, ir para a lua de mel. Cadê a noiva? Por que não chegou? Você acredita que ela entrou num sono profundo? Que Deus tenha misericórdia da nossa alma e não nos deixa dormir, mas ter atração pelo noivo, a ponto de, se for preciso, passar a noite inteira acordada, esperando esse noivo chegar. Não me deixa dormir, Senhor. Permitas o meu amado chegar e me pegar acordado, com a visão espiritual bem limpa, vendo tudo bem nítido. Jesus. 1 aos Coríntios 11.